Mandamentos para uma redação nota 10. O que fazer para garantir a nota máxima na redação? Qual é o segredo? Existe um segredo? Existem estratégias, existem dicas, existem orientações, né, que o indivíduo que quer mandar bem, ele tem que seguir. Então, a aula de hoje fala inicialmente sobre isso. Mandamentos para uma redação nota 10. E aqui nós trouxemos 30 mandamentos para que você possa ter êxito na sua redação. E não importa se ela é uma redação do Enem, uma redação no IF, uma redação um concurso público. São 30 mandamentos para uma redação nota 10. Especialmente se ela for pertencente à tipologia dissertativa. Tranquilo? Então vamos lá. Observe. 30 mandamentos para uma redação nota 10. Não é um, não são dois, não são 10, são 30. Começando pelo título. Só utilize o título se houver determinação da banca. Eu trouxe essa informação, retirada de um livro muito famoso, inclusive, mas eu sugiro que, ainda que a banca não determine que você que você deva dar um título à sua redação, ainda assim, eu sugiro que você dê esse título. Eu vou contrariar o início do mandamento 1, dizendo que eu sugiro que você dê esse título. Por quê? Porque não existe texto sem título, não existe livro sem título, não existe nem crônica, nem conto, nem texto narrativo, nem dissertativo. Todo texto tem um título. Então, por que sua redação não teria um título? Claro, se você for fazer uma redação do Enem, onde o título é opcional, aí você não tem a obrigatoriedade de dar um título ao seu texto. Tranquilo? Ainda assim, eu aconselho que você o faça. Tá certo? Tem bancas, se tratando agora de concursos, por exemplo, que exige o título. Aí, nesse caso, você não pode se abster. Você tem que colocar o título. Se for opcional, eu sugiro que coloque. Agora, se for proibido, aí com certeza você não vai colocar o título. Por quê? Porque é proibido. Se você colocar, você vai estar descumprindo uma norma. Vai ser penalizado. De outro modo, coloque. Detalhe, o que é o título? Muita gente tem muita dificuldade em colocar um título. Por isso, por exemplo, o Enem deixa à vontade para você colocar o título ou não. Se você esquecer, não tem problema. Não vai ser penalizado. O título deve ser, olha só, preste atenção aqui, deve ser uma frase nominal. O título do seu texto deve ser uma frase nominal, ou seja, sem verbo. Tá certo? Não vá fazer um parágrafo lá no título, não. É uma frase curta, sem verbo, sem ponto final. Você não põe esse pontinho aqui, ó. Você não deve pôr ponto final no título. Um detalhe: o seu título deve ser uma frase nominal, repito, que resuma o seu texto. O leitor, ao bater o olho no seu título, já tenha uma ideia do que trata o seu texto. Para isso, obviamente, o título tem que estar coerente com o restante do texto. Então, qual é a dica? Nada de pegar o tema e escrever o título e começar a redação. É o contrário. O título, preste atenção, é a última coisa que você vai fazer na sua redação.
É a última coisa. Depois de fazer, refazer, escrever, reescrever, enxugar o texto bem direitinho, deixa espaço só para colocar um tempinho no final, só para pensar num título. E não é fechar o olho, o que, é que eu vou colocar aqui? De acordo com o que você fez, depois de ler e reler o seu texto, e passar limpo, tal, tal, você vai elaborar uma frase nominal, ou seja, uma frase sem verbo, que resuma todo o seu texto. Aí, primeira, é correr para o abraço, tá certo? Não esqueçam, título no final. Não comece escrevendo o título, porque você vai se prender ao título e, de repente, pode fazer bobagem, tá certo? Segundo mandamento, respeite o número de linhas. Respeite o número mínimo e máximo de linhas pré-estabelecidos pela banca. Ou seja, geralmente, nós temos ali 20, 30 linhas. Grosso modo, você tem um espaço com 30 linhas, um limite de 30 linhas para produzir o seu texto. O ideal é que você escreva acima de 25 linhas. Tá certo? É regra? Não. Se eu fizer 24 linhas, serei penalizado? Não. Você pode ser penalizado se passar das 30, porque 30 é o número limite. Você não pode ultrapassar as 30, até porque não vai ter espaço. As linhas vão ser contadas, enumeradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 30. Se você insistir em escrever, não deu para chegar na 30, faltou uma palavrinha aqui, faltaram 5 palavras e eu fiz embaixo. Não se preocupe. As palavras ou as frases ou as linhas que você escreveu após as 30 serão desconsideradas. O avaliador não vai nem olhar. Tá certo? Então, geralmente, o que se tem? 15 a 30 linhas. O Enem, por exemplo, considera o texto até 7 linhas. Menos do que isso, nota zero. 7 linhas é um parágrafo. Você vai escrever, vocês que estão indo para o IF aí, fazer um artigo de opinião lá no IF, se dá o trabalho de escrever num texto todo 7 linhas, eu nem ia ficar em casa assistindo vídeos no YouTube. Eu nem ia fazer a prova. Porque 7 linhas é um parágrafo. Tá entendendo? Então, qual é o ideal? Acima de 25. 25, 27, no máximo 30. Se você fizer 27 linhas, para mim, é o ideal. Nem 25, nem 30, 27. Por quê? Mas eu posso ir até as 30? Pode, sem problema. Só que, um detalhe importante aqui que cabe ressaltar. Se você escreve até a última linha, as 30 linhas, quanto mais você escreve, maiores serão as suas chances de cometer erros gramaticais, de concordância, verbal e nominal, de regência, verbal e nominal, de crase, de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, de acentuação, de ortografia, e isso tira ponto. Isso tira ponto. Não tenho dúvida de que eles vão analisar a gramática do texto. Tá certo? Isso, coerência, coesão, porque está ali interligado. Eu vou dar uma dica para vocês. 25 linhas, tá ok. 27 linhas, tá perfeito. 30 linhas, tranquilo. Pode ser também, dentro do limite.
Como é que eu consigo fazer 27 linhas, professor? 25 linhas? É treino. É treinar. Treinar todos os dias. 3 redações por semana. Ou pelo menos uma. A ideia é essa. Terceiro mandamento. Pegou o texto. Comece a redigir, comece a escrever a partir da primeira linha disponível ali na sua folha de redação. Ele não está pulando linha, não, é na primeira linha. Quando a banca pede um título, ela deixa um espaço reservado para o título. Tá certo? Quando a banca ela solicita um título, né, tem aquele espaço destinado só para você colocar o título. Então, não se preocupe com isso. O aluno deverá começar a redação logo na linha seguinte. Tem o título, escreveu o título, na linha de baixo, já inicia a redação. Não pule linha, nem do título para iniciar a redação, nem entre os parágrafos. Tem alunos que têm essa mania, não sei de onde, de deixar a linha de um parágrafo para outro. Para quê? Né? Nem na escola, e principalmente na redação do IF, né, do exame de seleção do IF, ou na redação do Enem ou do concurso. Não há necessidade. Não pule linha. Tá certo? Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Evite rasuras. Mas, como ninguém é perfeito, se acontecer algum erro, você errar uma palavra, faça apenas um traço sobre a palavra. Acabou. E na sequência, você já escreve a palavra de forma correta. Errou a palavra? Errei. Não tem problema. Ó, o que você faz? Só um traço. Esse traço já vai deixar claro para o seu leitor, para o avaliador do seu texto, que aquela palavra ali está eliminada. Tá certo? Não precisa fazer isso. Ó. Aqui é a palavra. Riscar a palavra toda. Para quê? Um tracinho assim, cortando a palavra ao meio, já deixa claro que ali está errado. Você, na frente, automaticamente escreve a palavra de forma correta. Nada de colocar a palavra errada entre parênteses. Tem gente que faz isso. Coloca entre parênteses e tal. Não há necessidade. Errou a palavra? Errou. Passa um traço, gente. Nada de riscar todinho. Um traço na frente, faz a palavra certa e segue o fluxo. Segue normalmente a vida. Tranquilão. Certo? Então, esse é o quarto mandamento. Evite rasuras. Todavia, caso venha cometer um erro, tracinho, continua na frente, tranquilão, sem estresse, sem preocupação. Certo? Outro ponto. Quinto mandamento. Faça margens regulares. Margens, professor? Que margens? Margens do caderno que você usa lá, não tem caderno, é uma folha. Então você tem aqui a margem que inicia e a margem no final, né? A folhinha tem as margens. Então, siga o padrão regulares. Não inicia o parágrafo, aí você faz até o final da linha. Pronto. Professor, Opa, quando? Você pode repetir? Travou. voltou aí? Voltou, tá melhor. Pronto. Então vamos aqui. Observe.
Margens. Vai fazer um parágrafo? Pronto. Deixa um espaço suficiente para que o avaliador perceba que ali existe um parágrafo. Tá certo? Deixa um... A gente geralmente fala de 2 dedos, né? Você pega ali 2 dedos, põe ali, mede e inicia o parágrafo. Né? Porque o avaliador tem que olhar para o texto e perceber o que é um parágrafo e o que não é. Tá certo? Isso conta ponto. A estrutura, na parte da estética do seu texto. E vai até o finalzinho da linha. Tem negócio de ficar até o último espaço que tiver na linha. Cuidado para não ultrapassar, né? Tem a folhinha lá, tal, você faz além da linha. A folha, ela vem um quadradinho assim, numerado, é numerado, né? Aí tem aquela margem aqui. Aí você vai, fica um espaçozinho sobrando, você passa aqui. Não faça isso. Não é até o final da folha, é até o final da margem, tá certo? Preste atenção nisso. Quando chega ao final da margem, sobra um pouquinho de folha aqui, de espaço. Não passe, não ultrapasse. Chegou aqui na margem, pá, obedeça. Se a palavra não deu para continuar aqui, aí é o que se chama de translineação. Você vai passar para o início da outra linha e deixando um tracinho, um hífen, ou no final da palavra, né? Ou logo abaixo, assim. E inicia na outra linha. Se for, no caso, uma palavra composta com hífen, né? Você coloca lá, por exemplo, porta-joias. Você tem porta, hífen, joias. Não dá para colocar. O que você faz? Porta, lá na última margem, hífen, inicia a outra linha com hífen novamente, joias. Mas isso, esse hífen no finalzinho e no início da palavra, na outra linha, é só para palavras compostas que apresentam hífen. Se for uma palavra normal, sem hífen, não precisa repetir o hífen lá no final. Por exemplo, a palavra simples é Brasil. Você faz lá, BRA, não coube, hífen, ZIL, lá no final. Aliás, perdão, no início da outra linha e segue o fluxo. Tá certo? Não é necessário colocar o hífen no final e no início, por quê? Porque a palavra Brasil não é palavra composta. Então, aquela regra que eu falei é só para palavras compostas, separadas por hífen. Tá certo? Repito, quinto mandamento. Não ultrapasse o limite indicado na folha de redação. Quinto mandamento. Mandamento de número 6. Evite repetições vocabulares desnecessárias. Evite repetições vocabulárias desnecessárias. Certo? Foca nisso aqui, ó. Evite repetições vocabulares desnecessárias. Mostre ao corretor do seu texto que você tem um bom repertório linguístico. Como é que você demonstra isso? Tá. Só vai demonstrar se realmente tiver. Né? Aí é aquela história de muita leitura, né? Porque através da leitura você adquire repertório vocabular. Não precisa você dormir abraçado com o dicionário. Precisa que você leia bastante. Quanto mais você lê, mais você entra em contato com diversas palavras e a forma de escrever cada uma delas. Então, um dos benefícios da leitura é esse enriquecimento vocabular tão essencial na hora da produção do texto. Então, evite estar repetindo a mesma palavra 3, 4 vezes. Isso deixa o seu texto pobre. O avaliador olha e diz, esse aluno ele é muito pobre de vocabulário. Já sei que é o cara que não lê, a pessoa que não lê. Vocabulário pobre. Repetiu aqui a mesma palavra 4, 5 vezes. Então não há necessidade. Então evite. Mostre ao avaliador, ao corretor do seu texto, que você
é preparado, tem um vasto vocabulário linguístico, um vasto repertório linguístico. Vou repetir, né, o vocabulário, repertório vocabular se adquire com muita bagagem de leitura, certo? Mandamento número 7. Frases prontas, clichês e lugares comuns também devem ficar de fora de sua redação. Se você quer mostrar boas ideias, é importante se expressar de forma original. É importante se expressar de forma original. Que adianta você fazer um texto parecido com o que todo mundo faz, usando frases prontas, frases clichês. O que o avaliador do seu texto busca é exatamente essa originalidade. Você tem que mostrar que é diferente dos demais. Você tem que mostrar que merece 10 porque a sua redação é diferente. É rica em repertório vocabular, é rica em ideias, é rica na construção da argumentação e é original. Não fica dizendo o que todo mundo diz, repetindo o que todo mundo escreve. Então, cuidado aí, que isso é um ponto importantíssimo, tá certo? O sétimo mandamento: evite clichês, tá ok? Busque ser original. Mandamento 8: cuidado com os pleonasmos viciosos ou com as redundâncias. Simplificando, evite expressões do tipo fato real. Se é fato, é real, tá certo? Elo de ligação. Se é elo, é de ligação. Basta escrever elo. Basta escrever fato. Há anos atrás, pessoal, onde é que está aqui a redundância? Quando você usa esse A, HA, acentuado, remete à ideia de passado. Então, não é necessário escrever atrás. Ou você escreve há anos, ou você escreve anos atrás. Elimina o A, deixa só anos atrás. Tá certo? Tem essas duas opções. Você vai aqui e pode optar por escrever há anos, tranquilo, sem problema. Ou, se preferir, anos atrás. Essas duas possibilidades. Há anos atrás, não é necessário. Tá certo? Evite esse tipo de coisa. Cuidado com esse tipo de coisa. Empobrece o texto e certamente há uma penalização. Certo? Mandamento número 9. Cuidado ao utilizar citações. Utilize com parcimônia e com precisão. Ou seja, simplificando, não saia citando a torto e à direita. Se for citar, tenha cuidado em duas coisas. Primeiro, citação tem que ter o nome do autor. Vai citar a frase de alguém? Põe o nome do autor. Segundo, existem dois tipos de citação. A citação direta, que é aquela que você cita o que o autor da frase falou ou escreveu com as palavras que ele disse, sem alterar nada. Nesse caso, você vai colocar aspas. As aspas servem para isso, para mostrar para o leitor que aquela frase, aquele pensamento não é seu. Então, citação direta. Qual é essa? É aquela que você transcreve literalmente o pensamento do autor do texto, do qual você tirou a citação. Essa, aspas. E o nome do autor. Iniciando a citação ou ao final. Tem que ter o nome do autor. A outra citação é a citação indireta. Essa não precisa de aspas, por quê?
Porque não é a citação tal qual o autor falou. A citação indireta é uma paráfrase do pensamento do autor, mas com as ideias de quem está escrevendo no momento, no caso, com suas palavras. É uma paráfrase do pensamento do autor, mas com suas palavras. A ideia é a mesma. A gente não repete as palavras que o autor citou ou escreveu, tá certo? Essa não é necessária aspas, citação indireta, não é necessário o uso de aspas, mas é necessário sim que você diga quem é o autor, tá certo? Então, nas duas citações, o nome do autor tem que aparecer. Tranquilo? Uma com aspas, citação direta, uma sem aspas, citação indireta. Tranquilo? 10. Mandamento de número 10. Atenção para as redundâncias. Atenção para as redundâncias. Cuidado com elas. Mencione o argumento apenas uma vez. Mencione o argumento apenas uma vez. Não é necessário escrever a mesma ideia de diferentes maneiras. Ficar repetindo a mesma ideia, ainda que seja parafraseando. Certo? Por quê? É um texto pobre. Você vai dar a impressão para o leitor do seu texto, para o corretor da sua redação, que você não tem repertório e está enrolando, está enchendo linguiça. Tá certo? Então, cuidado com isso. Não é necessário fazer isso. A não ser que você queira, né, elucidar algo que tenha ficado ali meio obscuro, meio confuso. Dessa forma, ao não usar abusivamente da redundância, não ficar repetindo as ideias, você garante, primeiro, objetividade no seu texto, e isso aqui é essencial. Segundo, você garante economia de linhas para fundamentar de formas diferentes o seu texto. Tá certo? Para fazer a fundamentação de forma diferente. A não, não repetir as mesmas ideias. Fica ali fazendo, né, só rodando, rodando, rodando. A impressão que o seu texto é um texto pobre. Tá certo? Mandamento número 11. Antes disso, eu pergunto: vocês estão me ouvindo ainda? Eu tô. Sim. Tranquilo, tranquilo. Show de bola. Mandamento 11. Fuja das construções genéricas. Procure apresentar ideias específicas. Esse negócio de falar de forma superficial não vai contribuir para a produção de um bom texto. Procure apresentar ideias específicas, ideias objetivas, ideias claras. Evite a generalização. Mandamento 12. Sua dissertação não é lugar para exclamações. É preciso manter a sobriedade na redação. Você vai defender um ponto de vista, seja em um artigo de opinião, seja em um texto dissertativo argumentativo, com argumentos, né? Mostrando argumentos, mostrando evidências, trazendo exemplificações, trazendo fatos históricos, trazendo dados estatísticos, não através de reclamações. Para fazer reclamação é outro gênero, é uma carta de reclamação, é outra situação, é outro tipo de gênero, é outro estilo de texto, certo? Mandamento de número 13. É aconselhável que os manuais, que os numerais sejam escritos por extenso. Esquece de manuais aqui.
os numerais sejam escritos por extenso. Ou seja, em vez do número 40, você escreve a palavra 40. Em vez do número 100, 100, você escreve a palavra 100. A sugestão é a mesma quando se trata de porcentagem. Em vez de escrever 10 e o símbolo da porcentagem, você escreve 10%. Ou seja, escrever por extenso. Tá certo? Dica importantíssima. Se for citar porcentagem, se for citar número, prefira escrever a palavra. 13, em vez de 1 e 3, você escreve 13, a palavra 13. E por aí vai. Entenderam? Nada de usar os números. Melhor usar o nome do número, vamos assim dizer, por extenso. Mandamento 14. Uma redação de 20 a 30 linhas deve conter, aqui é a estrutura, tá certo? Estrutura do texto. Deve conter, no mínimo, 4 parágrafos e, no máximo, 5. A gente pode até falar em 3 e 5. No mínimo 3, no máximo 5. O ideal, a meu ver, são 4. Tá certo? No caso de 5, seria um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Uma redação com 5 parágrafos. No caso de 4 parágrafos, para mim é o ideal, um primeiro parágrafo para a introdução, o segundo parágrafo e o terceiro para o desenvolvimento e o quarto e último para a conclusão. Ou seja, um texto com 4 parágrafos, onde eu tenho 2 parágrafos para o desenvolvimento da minha tese, para a argumentação, para a fundamentação daquilo que eu estou defendendo. Tá certo? Fica tranquilo, fica organizadinho, certo? Um argumento em um parágrafo, outro argumento em outro. Nada de pôr 2 argumentos no mesmo parágrafo. Certo? Tranquilo? Certo? Isso dá um up na sua redação. Estrutura, bem estruturadinho e tal. Os parágrafos, detalhe. Não existem regras que digam assim, ó, são 30 linhas. Então, 6 parágrafos, 6 linhas na introdução, 7 aqui, aí 8 aqui. Não, não existe essa quantidade de linhas para cada parágrafo. É quem vai dizer o seu bom senso. Só que o ideal é que, por exemplo, jamais a conclusão ou a introdução podem ser maiores do que os parágrafos do desenvolvimento. A introdução é uma amostra do que você vai escrever, do que você vai discorrer. 5 linhas resolve. No máximo, 6 linhas resolve. A conclusão é um do que você já escreveu. 5, 6 linhas. O que sobrar, você divide entre os parágrafos do desenvolvimento. Tá certo? Vamos supor que você fez 5 linhas na introdução e 5 na conclusão. 10. De 30, sobraram 20. Você pode fazer, se quiser seguir essa lógica, 10 linhas no primeiro parágrafo do desenvolvimento e 10 no segundo parágrafo. Pode fazer 9 e 9, faz 28 linhas. Pode fazer também 10 e 8, sendo caso, no desenvolvimento, que é o ideal. Eu acho que 18 linhas no desenvolvimento é o ideal. Aí, você pode fazer tanto 2 parágrafos, um com 10 e um com 8, ou 2 com 9. Tá certo? O que não pode é fazer, vou fazer 18 linhas. Já montei aqui a minha estrutura aqui e vou fazer um desenvolvimento com 2 parágrafos e no meu desenvolvimento vai ter 18 linhas. Aí você faz um parágrafo, o primeiro, com 13 linhas e o segundo com 5. Aí não dá. Então você olha assim, esteticamente fica terrível. Um parágrafo bem grandão e um. Tá entendendo? Entendendo? Então não há
limite de linhas. Aliás, quantidade de linhas por parágrafo. Tem que ser esse, tem que ser esse. Você vai usar o bom senso aí e vai fazer essa divisão. Que não pode deixar nem a introdução maior do que nenhum parágrafo do desenvolvimento, tampouco a conclusão. Certo? Então, imagine aí. 6 linhas na introdução, 6 linhas na conclusão e 18 linhas para os dois parágrafos, dividido para os dois parágrafos do desenvolvimento. Você fecha aí em 30 linhas. Acabou. É obrigatório fazer isso? Não, é uma dica. Tá certo? É uma dica. Não é obrigatório você fazer isso. É uma dica. Você pode fazer, por exemplo, 26 linhas. 6, 6, que dá 12, né? E 16, 8 e 8. Ou seja, primeiro parágrafo, introdução, 6 linhas. Primeiro parágrafo do desenvolvimento, 8 linhas. Segundo parágrafo do desenvolvimento, mais 8 linhas. Vou concluir, 6 linhas. Acabou. Fica bacana. Fica, ó, dá gosto de olhar. Bem organizado. Porque essa parte visual ela é importante. A estética do texto, claro que conta. Além da estrutura, né? Tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A estética, olhar aquele visual, aquele negócio bem organizadinho, conta. Ah, pessoal, eu quero fazer um, um texto com 5 parágrafos. E agora? Tem problema. 3 parágrafos do desenvolvimento. Aí você vai ter que diminuir, né? Você faz 6 parágrafos, 6 linhas de cada. 6 introdução, com mais 6 no primeiro parágrafo do desenvolvimento, mais 6 linhas no segundo parágrafo, e mais 6 no terceiro. E mais 6 lá na conclusão. 6 vezes 5, 30. Fica 5 parágrafos, cada um com 6 linhas. É obrigado a fazer assim? Claro que não, são dicas. Certo? Mas vai ficar bacana. Certo? Eu vou repetir, o ideal é um parágrafo, uma redação com 4 parágrafos. É o ideal, não é a regra. Você pode fazer com 3, pode fazer com 5. Com 3 eu acho muito pobre. Você usar um argumento só, né, para defender uma tese. Eu acho que 2 argumentos, um em cada parágrafo ali, dão conta do recado. Certo? Mandamento 14. Uma redação de 20 a 30 linhas, repetindo 4 parágrafos, 5 parágrafos, ou no mínimo 3. Mínimo 3, máximo 5, ideal 4. Certo? 15º mandamento, ou mandamento número 15. Um modelo de introdução padrão, é aquele que apresenta a tese, já na introdução, e os tópicos frasais que serão desenvolvidos no texto. Claro, essa não é a única solução, a mais utilizada. Na introdução, deixa aqui a tese. O que é tese, professor? Esqueci. A tese é a sua opinião. Os tópicos frasais, vamos chamar de argumentos. Argumento 1 e argumento 2. Pronto. Na introdução, tem que deixar claro para o leitor qual é a sua tese e os argumentos que você vai usar. Você vai. Aí, no desenvolvimento, o nome está dizendo, você vai desenvolver os argumentos que você citou na introdução. Vai fundamentar a sua tese. Aí é aquela história, né? Mostrar a originalidade e acrescentar isso para fundamentar a sua tese, fatos históricos, né, que eu já falei anteriormente, dados estatísticos, exemplificação, ou seja, usar o seu repertório.
usar a sua bagagem. Certo? Esse é o modelo de introdução. Bacana. Um dos mais usados. Nos parágrafos de desenvolvimento, olha só que nós entramos no campo da estrutura da redação, afunilando agora. Dicas de como ir montando a redação. Procure inicialmente o tópico frasal. Procure apresentar inicialmente o tópico frasal. Ou seja, o que é o tópico frasal? O tópico frasal é a ideia central do parágrafo. É a ideia que você vai desenvolver no parágrafo. Tá certo? Inicia com o tópico frasal. Em outro período, você vai fundamentar o tópico frasal. Observe, eu falei em outro período. Eu não falei em outro parágrafo. O que é um período? Um período é uma estrutura, tá certo? Que inicia com letra maiúscula e finaliza com ponto. Então, apresentou o tópico frasal, em seguida você vai desenvolver o tópico frasal. E ao final, você vai fazer uma espécie de conclusão, retomar o tópico frasal. Eu já falei em outras aulas isso. Um parágrafo bem feito é uma mini dissertação. Deixa eu tomar aqui uma água. É uma mini redação. Como assim, professor? Um parágrafo bem feito é uma mini redação. A estrutura da redação, nós vimos agora há pouco, o que traz? Uma introdução, onde você apresenta a tese, os argumentos, um desenvolvimento, onde você desenvolve e fundamenta a argumentação, defendendo a tese lá na introdução, e uma conclusão, em que você retoma a tese, faz uma síntese do que foi discorrido, no caso da redação do Enem, se for, e apresenta uma solução. Se for um texto do IF, por exemplo, artigo de opinião, você não precisa necessariamente apresentar essa solução. Mas eu aconselho que o faça, ainda assim. E o que seria, então, um texto, um parágrafo bem produzido? Segue essa mesma estrutura. Apresenta o tópico frasal do parágrafo, que seria a introdução do parágrafo, a ideia principal do parágrafo. Depois, fundamenta a ideia, desenvolve a ideia, desenvolve o tópico frasal, e depois você retoma e reafirma o tópico frasal, como se fosse uma conclusão do parágrafo. Dentro do parágrafo, você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Fazendo um parágrafo assim, não tem no mundo quem dê nota ruim a você. A menos que seja doido. Não tenha consciência do que está fazendo. Por quê? Está montando um parágrafo perfeito dentro da estrutura. Por quê? A nota vai ser ruim. A não ser que você fale um monte de bobagem nessa estrutura. Que eu não acredito que a pessoa que faça essa organização direitinho vai fazer bobagem, vai escrever bobagem. Eu não creio nisso. Eu creio que vai mandar muito bem. Então, o que é o ideal? Evite parágrafo longo. Vou iniciar com essa fala. Evite parágrafo longo. O ideal são de 2 a 4 períodos para cada parágrafo. Eu vou até destacar isso aqui. Eu vou até procurar aqui o marca-texto para você ter essa noção aqui. Ó. De 2 a 4 períodos é o ideal. 2 a 4 períodos por parágrafo. Porque um período longo não é aconselhável. Porque o período longo, ele dificulta a compreensão de quem está lendo. O período tem que ser curto. Você pode observar que tem autores, inclusive, de livros literários aí, que fazem períodos longos. Você inicia e só falta não chegar no ponto final.
E, consequentemente, esse tipo de construção dificulta a compreensão do seu texto. Ou melhor, do texto que está sendo lido. Quem tem costume de ler aí, que pegou algum livro desse tipo já, que você inicia e falta você procurando o ponto final e o bicho não chega. Um parágrafo lá com 8 linhas, um período, aliás. Aí você diz, meu amigo, cadê o ponto final? Aí dificulta a compreensão. Então, se você fizer períodos longos, vai dificultar a compreensão do seu texto pelo seu avaliador, o que não é ideal. O que é o ideal? Texto claro, objetivo, direto ao ponto. Isso é o ideal. Certo? Então, tem que ter cuidado com isso. 2 períodos, 4 períodos, show. Show de bola. Tranquilo? Cuidado com o tamanho do período. Estamos agora indo para o mandamento 17. Ainda nos parágrafos de desenvolvimento, observe aqui, lembre-se que cada parágrafo deverá conter um argumento. Isso aqui falei agora há pouco e vou repetir, vou reforçar. Um argumento por parágrafo. Se você vai fazer uma redação com 5 parágrafos, você já sabe que 3 parágrafos são para o desenvolvimento. A introdução não pode ter mais de um parágrafo. A conclusão também, né? Então, são 3 parágrafos para o desenvolvimento. Obrigatoriamente, se você escolhe essa estrutura, você vai ter que ter 3 argumentos para desenvolver um em cada parágrafo. Tá certo? Se você tem apenas um argumento, então o seu texto vai ter apenas 3 parágrafos. Você tem um argumento, ele será o argumento do desenvolvimento. Você tem 2 argumentos, aí o seu texto vai ter 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento, argumento 1 e argumento 2, e o outro parágrafo para concluir o seu texto. Tá certo? Então, o número de parágrafos, que não pode passar de 5, é determinado pelo número de argumentos que o escritor, que o autor do texto tem para defender a sua tese. Tá tranquilo? De boa? Apresente tal argumento logo no início do parágrafo. Vou grifar essa parte aqui também. Logo no início do parágrafo, você já apresenta o argumento. Ou seja, o tópico frasal. Você já apresenta o argumento ali, na primeira linha, no tópico frasal. O tópico frasal é o argumento, já apresenta ele ali. Depois disso, você desenvolve o argumento. Por meio de exemplos, de apresentação de causas, consequências e outras fundamentações, que nós já citamos aqui. Fatos históricos e tal. Tá certo? Tá tranquilo até aqui. Dos primeiros 17 mandamentos. Ficou alguma dúvida? Me dê aí um feedback. Tudo ok? Vocês me ouvem? Sim, não tenho nenhuma dúvida. Pronto. Que coisa boa, rapaz. Pois vamos lá. Observe. Pronto, voltei para cá. Estava vendo se tem alguma pergunta no chat. 18º mandamento. O último parágrafo do texto, ao qual nós chamamos de conclusão, ao qual se chama conclusão, deve representar a retomada da tese. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Você vai retomar a conclusão, você vai retomar a tese. Você já deve iniciar o parágrafo de conclusão retomando a tese. O que é a tese, professor? Esqueci.
A tese é o seu ponto de vista, é a ideia central do texto que você apresentou lá na introdução. A tese é isso. É o que você está defendendo. Ah, professor, isso se tem na introdução. Sim, beleza, você fez certo. Você cita a tese, você menciona a tese na introdução, junto com os argumentos, desenvolve a tese na parte do corpo do texto, do desenvolvimento, né? Fundamenta, exemplifica e tal. E vai fechar o texto, vai fechar o raciocínio, então você retoma a tese. Isso dá uma ideia de coesão e coerência, principalmente. Você não deixa os parágrafos do texto soltos. Você vai ligando, não só usando elementos coesivos, quanto usando argumentos que estejam em consonância uns com os outros. É aí que se fundamenta a coerência e da coesão textual. Então, quando você retoma a tese, você mostra ao leitor que o seu texto tem uma progressão lógica. Apresenta a tese, discute a tese, retoma a tese e sugere uma solução para o problema. Acabou. Qual é o bicho que tem aí para fazer uma redação? Não tem. Poxa, é só isso? É só isso. Se você conhece o tema, você tem leitura sobre o tema, se você sabe estruturar a redação do jeito que eu estou dizendo aqui, você não pode tirar menos do que 9 ou 900. Não tem. Conhece o tema, porque leu, se informou, tem repertório vocabular, porque leu bastante durante a vida inteira, sabe manusear a língua portuguesa, não comete erros de ortografia, de regência, de concordância, de crase, de acentuação, de pontuação. Porque leu também, tem o hábito de produzir textos, treinou para isso, e sabe estruturar a redação, sabe que a introdução apresenta teses, argumentos. Depois disso, desenvolve os benditos argumentos. No final, retoma a tese, sugere a intervenção, só alegria agora. Não tem para que sofrimento. Ai, mas a redação não tem para que sofrimento. A redação que todo mundo teme, teme por quê? Por que teme? Porque não tem o hábito de leitura, não tem o hábito de escrita. Quando vai fazer pela primeira vez, claro, vai ficar ruim. Por isso que se teme. Mas que é coisa de outro mundo, não é. Se fosse impossível tirar 10, ou tirar 100, ou tirar 1000 nas redações, ninguém teria feito. Muita gente já fez. Está diminuindo o número de pessoas que tiram nota máxima nas provas, nas redações. Por quê? Está diminuindo as pessoas que leem, que praticam. É uma realidade. O que se pode fazer, né? A gente já sabe o problema. Já sabe o que seria a solução. Basta pôr em prática agora. Tá certo? Mandamento número 19. Quanto à letra, vamos colocar os pingos nos is. Pingos nos is. Preste atenção. A diferenciação entre o que é maiúsculo e o que é minúsculo, ou o que é maiúsculas e o que são minúsculas, tem que aparecer nítido para o seu leitor. Ah, professor, eu só escrevo de forma, letra de forma. Minha letra cursiva é muito ruim. Eu posso?
Pode. Algumas, se for para concurso, algumas bancas não aceitam. Tem que ser letra cursiva, que é essa letra normal que a gente chama. Se for para o Enem, isso aí é indiferente. Tanto faz se escrever maiúsculo como minúsculo. E F também aceita. Ah, mas eu só sei escrever letra de forma. E agora? E agora? Tudo bem, meta o sarrafo. Se a banca aceita, meta o sarrafo. Porém, você vai ter que ter esse cuidado aqui, ó. Diferenciar maiúscula de minúscula. Como é caixa alta, como a gente chama, tudo letra de forma, como é que eu vou diferenciar a letra maiúscula? Você vai fazer a letra maiúscula um pouco maior do que a minúscula. Tal, 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 Dom Pedro. Dom Pedro primeiro. Olha só, letra maiúscula tem que ser um pouco maior. Por quê? Porque você está fazendo caixa alta. Como é que você vai diferenciar? Não tem outro jeito. O único jeito é você fazer a letra maior para que o seu avaliador perceba que você está fazendo uma letra maiúscula, está diferenciando a maiúscula da minúscula. Tá certo? Tranquilo? Essa é a dica. Pode ser letra cursiva, pode ser de forma. Se for de forma, cuidado com essa diferenciação do que é maiúsculo do que é minúsculo. Tá certo? Só apagar aqui para a gente dar continuidade. Mandamento número 20. Muitas vezes, as bancas, seja o IEF, seja uma banca de concurso, seja o Enem, apresentam os chamados textos norteadores ou textos motivadores, que são aqueles textos que vão servir exatamente de norte para você entender qual vai ser o tema da redação. Esses textos, eles trazem a apresentação do tema. Eles vão servir para que você extraia daqueles textos a ideia central que será discutida em seu texto. São verdadeiras fontes de inspiração. Mas tem gente que sequer lê os textos motivadores. Que procura o tema e já vai escrevendo. Não façam isso. Aqueles textos que também são chamados de motivadores, ou textos de apoio, eles estão ali exatamente para dar esse suporte, para dar esse norte a quem está perdido ali. Ai, meu Deus do céu, caiu um tema que eu não sabia. Leia os textos motivadores, pelo amor de Deus. Só em ler aqueles textos ali, se você não tinha norte nenhum, você já consegue um norte. Ah, já sei, já entendi aqui. Agora, o abençoado não lê o texto, os textos motivadores, 3 textos, 4 pequenos textos. Aí diz, meu Deus, caiu um tema muito difícil, eu não sabia. Não leu os textos motivadores. Você está entendendo? Porque aqui muita gente zera a redação do Enem, se for no caso de Enem, ou do IF, ou de um concurso, porque não se dá o trabalho de ler os textos motivadores. Aí diz, não, não sabia do tema, não tinha conhecimento do tema. Não tinha porque não leu os textos motivadores. Só por isso. Entendeu? Só por isso. Então, leiam os textos. Preste atenção. Tente compreender a ideia central de cada texto ali. Porque dali vai surgir a ideia do tema. E dali vai surgir o que você vai defender, o que você vai refutar. Leiam os textos motivadores. Não tem jeito de não conhecer o tema. Se você ler o texto motivador, você vai conhecer o tema. Está entendendo? No entanto, é preciso ressaltar uma coisa. Isso aqui é preciso, é urgente ressaltar. Evite a utilização de palavras retiradas dos textos motivadores. É porque elas não vão ser consideradas no seu texto. Você pegar trechos do texto motivadores e copiar na sua redação é perda de tempo. O avaliador não vai levar em consideração. Então, os textos é para dar um norte, é para lhe dar um rumo. Não é para você tirar frases do texto motivador e colocar na sua redação.
Ora, se busca a autoria, você vai pegar e copiar a parte que está lá, transcrever. Não adianta. Não perca tempo fazendo isso, porque o avaliador não vai considerar. Se você fez 20 linhas e 5 você copiou do texto motivadores, você só fez 15 linhas, porque essas 5 elas não vão ser contabilizadas. Para que perder tempo, né? Transcrevendo uma coisa que não vai ser utilizada. Usa a cachola, põe aí os neurônios para funcionar e procure fazer uma redação bacana, com suas próprias ideias. 21º mandamento da redação, nota 10. Qual seria? Não se esqueça da objetividade. O enfoque do assunto, ele deve ser direto, sem rodeios, sem enchimento de linguiça. Não use expressões introdutórias meramente formais ou simplesmente chavões que não têm utilidade prática. Esse tipo de uso, desse tipo de conector, muitas vezes rebuscado, desagrada, inclusive, os examinadores. Olha só, esses conectores aí, rebuscados demais, você quer falar bonito, quer escrever para impressionar, acaba desagradando aos examinadores, aos avaliadores do seu texto. Os avaliadores, eles preferem uma linguagem simples e objetiva. A redação que tira a nota máxima não é redação com palavras bonitas, é redação bem fundamentada, a argumentação bem fundamentada, a linguagem clara, a linguagem objetiva, prático. É isso o que vai fazer sua redação ser nota máxima. E não palavras bonitas. Estou memorizando palavras do dicionário. Para quê? Para quê? Diga aí, para quê? Não precisa. Não precisa. Não perca seu tempo. Entre aspas. Se o propósito for esse, não há necessidade. Linguagem simples, clara, objetiva. Conciso, sem enchimento de linguiça, sem enfeite. Acabou. Não são as palavras bonitas que vão encantar o examinador. É a sua argumentação. É como você vai fundamentar a argumentação para defender a sua tese. Só. Certo? Só. Mandamento número 22. Busque a clareza. Busque a clareza. Priorize a ordem direta da construção dos períodos. E qual é a ordem direta da frase? É o que se chama, entre os professores, entre os gramáticos, de sistema SVC. Ou seja, primeiro vem o sujeito, depois vem o verbo e depois vem os complementos. Essa é a ordem direta da frase. Sujeito, verbo, complemento. Verbal e nominal, adjuntos e acabou a frase. Sujeito, verbo, complemento. Verbal, complemento nominal, adjuntos adnominais ou adverbiais. Acabou. Nesses complementos aí, você tem que entender o seguinte. Essa frase, na ordem direta, ela vai seguir esse sistema. Primeiramente vem o sujeito. Depois vem o verbo e depois os complementos. Ah, mas eu posso inverter, porque eu sei que eu já vi em vários textos literários, em poemas, no próprio hino nacional, é todo invertido. Sim, mas prefira a clareza. Prefira a ordem direta. Por quê? Ao usar a ordem direta, sujeito, verbo, complemento, você vai tornar o seu texto claro. E a compreensão do leitor vai ser imediata. E é isso que se busca. Nos textos literários, não, ele não tem essa preocupação em fazer você entender de cara. Ali existe toda uma linguagem, né,
metafórica, existe toda a situação que você não vai usar metáforas na sua redação. Não é cabível que você use metáforas, figuras de linguagem na sua redação argumentativa. Não há necessidade. Então, claro, objetivo, valorize a concisão, seja conciso, seja sintético, seja lacônico, ou seja, conciso. Não seja prolixo, não saia enchendo linguiça. Use apenas palavras que interessam ao entendimento, eliminando aquelas palavras que são dispensáveis. Não há necessidade. Tá certo? Então, cuidado com isso aí. Cuidado com isso. Mandamento número 23. Evite um tom excessivamente particular ou pessoal no seu texto. De preferência, utilize a terceira pessoa, principalmente se for falando, escrevendo a redação do Enem. Se for um artigo de opinião, aí você tem a opção de escrever em primeira pessoa, já mais pessoal, ou em terceira pessoa. Se for artigo de opinião, você tem essa possibilidade. Ainda assim, né, se você optar pela terceira pessoa, eu acho que fica mais bacana. Certo? Isso no artigo de opinião. Na redação do Enem não há essa possibilidade de... O ideal é terceira pessoa. Né? Fuja de parágrafos pautados em períodos longos. Já falamos agora há pouco sobre isso. Parágrafos com períodos longos não são interessantes. Então, fuja disso. Fuja de parágrafos pautados em períodos longos. Períodos curtos é o ideal. São os ideais. Lembre-se de que os períodos longos, eles tornam o seu texto cansativo, pouco claro, e ainda aumentam as chances de você cometer erros de pontuação e concordância. É melhor não arriscar, tá certo? Períodos curtos, 2, 3 orações, resolve. Deixa o texto conciso, claro, objetivo. Resolve. Certo? 25. Mandamento 25 para uma redação nota 10. Deve concretizar o argumento central. O exemplo deve concretizar o tópico frasal. Portanto, ambos devem ficar em um único parágrafo. O exemplo, né, não enseja mudança de parágrafo. Você vai dar um exemplo? Vou. Então, você não pode dar um exemplo num parágrafo referindo o seu tópico frasal de outro. O exemplo, ele vai fundamentar o tópico frasal. Então, ele tem que vir no mesmo parágrafo, tópico frasal. Você não pode mencionar, introduzir um tópico frasal e deixar o argumento, o exemplo, para fundamentar esse tópico, lá no parágrafo sequente. Cadê a lógica disso? Exemplo, no mesmo parágrafo está o tópico frasal, porque você vai fundamentar esse tópico. De preferência na linha seguinte, no período seguinte. Apresente o tópico frasal no período seguinte, não no parágrafo seguinte. Na linha seguinte, ou na mesma linha sendo na sequência, depois do ponto, você já inicia com o exemplo. Dentro do mesmo parágrafo. Tópico frasal, aí você apresenta o tópico e apresenta o exemplo para fundamentar o tópico. Tranquilão. Não tem nem bicho de 7 cabeças. Tá certo? Caso você opte por desenvolver o seu argumento por meio de exemplos, comece pela apresentação do argumento, você argumenta, e depois você introduz os exemplos. Não o contrário. Não primeiro os exemplos, depois o tópico. Tampouco apresentar o tópico e o argumento vir, e o exemplo, vir
O parágrafo seguinte, não tem cabimento um negócio desse. 26º mandamento. Jamais pergunte em seu texto. Afirme. Eu usei o jamais, mas eu vou aqui abrir uma exceção e dizer que se você quiser fazer uma pergunta, faça no final da introdução e já inicie o primeiro parágrafo do argumento respondendo à pergunta. Do contrário, não faça pergunta. Afirme. Tá certo? Porque você faz, de repente, se corre o risco de fazer uma pergunta e acabar não respondendo ao longo do texto. Vai deixar o leitor confuso. Por quê? Você fez a pergunta e o leitor do seu texto, o avaliador, ele, obviamente, vai passar o texto todinho, vai ler o texto procurando a resposta da pergunta. Aí você não faz. Aliás, você não responde. Prejudica. Então, ou faça na introdução, no final, última linha da introdução, faz a pergunta, já inicia o desenvolvimento respondendo a pergunta. Do contrário, não faça. Certo? Ah, pessoal, eu podia deixar. Eu pensei assim, eu faço meu texto, tal, e lá no finalzinho eu deixo a última linha de introdução, eu deixo uma pergunta. Para quê? Não, eu deixo para o avaliador refletir. Não faça um absurdo desse. O avaliador não está interessado em refletir. Ele está interessado em avaliar o que você escreveu ali. Então, evita esse tipo de coisa, tá certo? 27º mandamento. Evite tom de palestrante em sua redação. Do tipo, essas foram as causas importantes que pretendia discutir no texto. Não há necessidade desse tom. Ou então, o texto a seguir, tá certo? Jamais fale sobre sua redação referindo-se ao que você desenvolveu ou irá apresentar ao longo do texto. Ou seja, o texto a seguir, não há necessidade de fazer isso. Tá certo? Então você evita esse tipo de coisa. Tá ok? Só um instantinho aqui. Então vamos lá. 28º mandamento para uma redação nota 10, nota 100, nota 1000. Fuja excessivamente do coloquial ou do excessivamente coloquial. Na verdade, coloquial em redação não é permitido nem de leve, que dirá excessivo. É linguagem escrita, então é norma culta. Coloquial, não. Norma culta. Certo? Sua redação deve ser construída baseada no registro culto. Jamais utilize gírias em sua redação. E se errar, não utilize a expressão digo, ou isto é, ou melhor. Não há necessidade. Como já explicado no início, apenas um tracinho e escreve a palavra na frente. Nunca pôr o erro entre parênteses. Não há necessidade, né? Apenas passa um tracinho e escreve a forma correta logo na sequência, como eu falei no início da aula. 29. Procure treinar bastante e assim diminuir o seu tempo de produção textual. Você tem que escrever redação cronometrando. Quanto tempo eu levo para fazer uma redação de 30 linhas? Quanto tempo eu gasto? Tá certo? Porque você vai aperfeiçoando isso. Né? Você vai ter uma noção de quanto tempo você vai deixar ali, você vai utilizar para fazer a redação. Uma dica importante. No dia da prova, não olhe para nada a não ser para a prova de redação. Sentou na cadeira, o fiscal entregou a prova, você já vai procurar a redação. Começa pela redação.
É a primeira coisa que você faz, é a redação. Depois vai responder as questões de marcar, as questões objetivas. Não deixe a redação por último. Não faça essa bobagem. Certo? Mandamento de número 30. Ter conteúdo é importante. Mas o que vai garantir a sua nota máxima, olha só que negócio bacana, é a organização, a clareza e a objetividade do seu texto. Aí, quando junta isso ao conteúdo, é nota máxima. Agora, se você tem pouco conteúdo, ou não o máximo, assim, mas organiza, a redação estruturada, introdução, direitinho, desenvolvimento, bacana, conclusão, ideias claras, a objetividade na argumentação, não há períodos que causam confusão, está tudo muito claro e objetivo, tem porque o avaliador, nem que ele queira, ele vai poder lhe dar nota ruim, certo? Como ainda temos algum tempo, o que eu vou fazer? Eu vou esticar um pouquinho a aula, né? E vou apresentar agora 10 situações que levam a nota zero. 10 situações que levam a nota zero. Nós mostramos 30 que levam a nota máxima. Agora, 10 que levam a nota zero. Tá certo? Primeiro, em branco. Caso o aluno entregue a folha em branco, obviamente, não será avaliado. Logo, nota zero. Segundo, texto insuficiente. Em se tratando do Enem, é preciso escrever pelo menos 7 linhas. Menos do que 7 linhas é considerado texto insuficiente. Como eu falei, 7 linhas é um parágrafo, né? Para se dar o trabalho de escrever 7 linhas, ele vai ficar em casa, ele nem de fazer a redação. Tá certo? Se o aluno escrever o título conta como linha, viu? Ah, eu escrevi 25 linhas, mas o título. Então, ele escreveu 26 linhas. Outra coisa, prova assinada. Dependendo da prova que você vai fazer, você não deve assinar a prova. No caso específico do IF, eles sugerem que você assine com pseudônimo, com nome falso. Então, você não vai colocar seu nome próprio, lá no final do artigo de opinião. Você vai colocar seu nome lá no espaço destinado ao seu nome, o seu código de inscrição lá, mas não assinar, tá certo? Mas, vou repetir, no caso do IF, você vai assinar com pseudônimo, ele vai sugerir, por exemplo, Proitec da Silva, como já aconteceu. Você vai assinar a sua redação com esse pseudônimo, Proitec da Silva. Todo mundo vai assinar assim, vai, mas na hora da prova, o número de inscrição vai diferenciar você dos demais candidatos. Não vai ter como confundir. E vai ter um espaço reservado na prova para você colocar seu nome. Não no canto da redação, certo? Outra coisa que leva a nota zero é desenhos, fazer desenhos. Não é permitido ao candidato desenhar na folha de redação. Então, é porque não tem lógica, né? Fazer um desenho na folha de redação. Um texto argumentativo, né? E você vai desenhar. Não é racional fazer isso. Letra ilegível. Observe, há pouco eu falei que a letra não importa a menos que seja legível. Se for legível, não importa. Maiúscula, minúscula, ou seja, caixa alta, como a gente chama, ou cursiva, o que importa é que seja legível. O examinador ele pode atribuir nota zero. O examinador pode atribuir nota zero caso não consiga identificar a formação de palavras ou mesmo de letras. Na escola, o professor está ali
pacientemente, tentando entender sua redação. E, meu Deus do céu, o que ele dizia aqui? Que palavra foi essa, meu Deus? Que letra ruim. O avaliador da redação, ele não vai ter essa mesma paciência. Até porque não tem para quê, né? Ele não está ali para decifrar códigos. Ele está ali para avaliar o que você escreveu. Se ele não consegue entender, está zero e acabou. E você não vai ter direito de reclamar. Você tem a obrigação de escrever legível. Sexto item que pode levar nota zero. Texto predominantemente em língua estrangeira. Ora, você está no Brasil, fazendo uma prova no Brasil, você tem que usar a norma culta da língua portuguesa. Certo? Excesso de palavras estrangeiras pode ser penalizado com nota zero. Certo? Sétimo, cópia. Quando o candidato, já falei sobre isso, quando ele copia, ele faz a transcrição. Quando ele faz a cópia e apresenta poucas linhas de produção própria. Quando ele faz a cópia dos textos motivadores e traz para o seu texto. Aí, nota zero. Agora tem um detalhe. Se você parafrasear, se você apresentar com suas ideias, aí não é cópia. Cópia é a transcrição literal. Pegou as palavras do jeito que estão no texto e transcreveu, aí é cópia, aí é zero. Ou então penalizar. Se você pegar as ideias do texto e transcrever com suas próprias palavras, você vai parafrasear nesse caso. Então, você não está copiando, tá certo? Só é prática, perdão, só é considerado cópia ou plágio quando o candidato realmente copia e apresenta poucas linhas de produção própria. Esse aqui é o segredo, ó, de uma boa redação. Produção autoral, própria, sem ser copiado de, por exemplo, textos motivadores. Outra coisa que dá zero é fugir do tema. Fuga ao tema é totalmente inaceitável, tá certo? Então, se você abordar de modo ou não abordar de modo algum os elementos principais do tema, fuga ao tema total, nota zero. Se você abordar de forma incompleta ou superficial, é o que eles chamam de tangenciamento. Então, é uma fuga parcial. Nesse caso da fuga parcial, não será nota zero. Só é nota zero se for fuga total. Mas, na fuga parcial, haverá, com certeza, um desconto na sua nota. Certo? Nono ponto, que pode levar a nota zero. Não atendimento ao tipo textual. Isso é quando o texto não apresenta predominantemente características de uma dissertação argumentativa, no caso, a redação do Enem, especificamente, ou o artigo de opinião, que também é um gênero da tipologia dissertativa. Se não apresentar predominância argumentativa, se apresentar traços predominantes, narração de fatos, então texto narrativo. O que aconteceu? Se fugiu a tipologia, nota zero. O cara pede um texto dissertativo, você escreve uma narração. Você escreve um conto. Você escreve um poema, fugiu a tipologia, danou-se. Zero. E para fechar, o que leva a zero, partes ou parte desconectada. O que eu entendo por parte desconectada? Por parte desconectada, ou entende-se por isso, a identificação do participante no corpo do texto. Impropérios, ofensas, reflexões do candidato sobre a prova. Começa a escrever, né? Essa prova, estou concluindo, mas achei difícil. Cara,
Não adianta, não existe. Recado destinado ao cara que vai avaliar a redação ou a um interlocutor específico. Oração religiosa, mensagem política, se for desconectada da prova. Trecho de música, hino, poema, se for desconectado também. Receita de bolo. Teve um infeliz que na redação do Enem, uma vez, fez o hino do Palmeiras. Diga aí se pode. Já teve receita de miojo, enfim, absurdos que não são interessantes. Então, esses foram os 10 erros que você comete e que podem levar nota zero. E também apresentamos aqui 30 mandamentos para você não se dar mal, pelo contrário, se dar bem na redação do Enem.